no livro de João. Queremos agradecer a Deus, né, pela vida da irmã Rafaela. Foi o primeiro trabalhinho. Primeiro trabalhinho, creio eu, da Páscoa. Nós começamos, vai fazer um ano agora, em maio. Então, creio que é o primeiro trabalhinho de Páscoa aqui na igreja. Nós louvamos a Deus pelo empenho dela. Foi curtinho, porque foi uma coisa muito rápida, ela também precisava viajar. E nós louvamos a Deus pela vida da irmã Rafaela. João capítulo 11, versículo 25 ao 26. Eu pedi para cantar essa canção por último, porque ela fala de ressurreição. E o título hoje, isso tem deixado muito de ser pregado nas nossas igrejas, será o fim ou um novo recomeço? A morte é o fim ou um recomeço? Todos acharem Lucas capítulo 24, versículo 45, João 11, 25 e 26, depois vocês vão abrir Lucas 24, versículo 45 ao 46 e 48. A Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, abre lá, Lucas 24, versículo 45, 46 e 48. Vai ser uma mensagem um pouco complexa, então vou tentar ser um pouco devagar, mais devagar, né, do que o comum, que às vezes nós nos empolgamos, nos enchemos aqui. E meu português ainda não é muito bom, então que os irmãos possam ter paciência. Lucas 24, versículo 45 ao 46 e o versículo 48. Todos acharam? Diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: ainda está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E destas coisas sois vós testemunho. Pode assentar. Senta, e eu quero que você fique a tua atenção para a palavra de Deus. Porque falar em morte não é muito conveniente. Nenhum ser humano quer ouvir falar de morte. Nós queremos ouvir falar de vida, nós queremos ouvir falar de coisas boas, de bênçãos, de prosperidade, de conquistas, de que nós vamos conquistar, nós vamos superar. Agora, nós não podemos fugir de algo que é fundamental. E se nós parássemos para pensar na morte, nós nos prepararíamos mais enquanto estamos vivos. E a última coisa que nós paramos para pensar é na morte. Tivemos uma reunião com o prefeito e eu achei interessante que ele dizia da reclamação do pessoal, principalmente de classe mais pobre, a respeito da passada da funeral para o prevê, porque às vezes se tornou mais caro a pessoa poder fazer o funeral de um ente querido. Só que eu sentado ali, as pessoas reclamando ali na hora da reunião, eu sentado comigo, eu cutuquei, eu não perguntei para um pastor que estava ao meu lado e disse assim: quanto que é
a pagar para a previsão do privê. Se a pessoa vier a morrer, ela tiver cobertura. Ele disse em torno de R$ 39,00 por mês. Você já viu quanto que o ser humano não se prepara para deixar a família confortável, para que se ele vier padecer, a família tenha um dinheiro, a providência para que ela seja enterrada. Nós pagamos R$ 60,00 por mês de TV a cabo, nós pagamos R$ 100,00 por mês para ter telefone e internet, nós compramos um celular de R$ 2.000, mas nós não pagamos R$ 39,00 por mês para nos prepararmos para morrer, estamos prontos para não deixar dívida para os nossos entes queridos. Nós queremos morrer até ser enterrado de graça, mas nunca queremos ter um preparo para que este dia chegue. Agora, falar as palavras que Jesus disse, como foi colocado, a respeito de ressurreição no século 21, é algo intrigante, porque hoje a sofisticação da ciência, da tecnologia, da filosofia, de todos esses dias que existem, tem tirado o nosso foco de que a morte é uma existência, de que a ressurreição é algo real, sendo este para o inferno ou sendo este para o céu, mas é uma realidade. Agora, será a morte o fim ou o recomeço? Esta é uma pergunta que tem estado conosco por milhares de gerações atrás de gerações, vem indagando a respeito da morte, ou se vai haver vida após a morte, ou para onde as pessoas vão quando morrer. Desde a existência do ser humano de sobre a terra, nós sabemos que este assunto tem perturbado, tem sido questionado por muitos, religiões e conhecimentos filosóficos têm sido criados para tentar desvendar este mistério do que é a morte ou para onde as pessoas vão quando elas morrem. O que acontece com o ser humano quando ele morre? Para onde ele vai? Será que nós só somos partículas de matéria? Será que nós só somos apenas átomos ou células orgânicas? Será que é só isso? Ou será que há um ser que habita dentro de nós, um ser imaterial, habitando dentro dessa casa de barro, que é o nosso corpo, que se chama alma? Como disse o grande filósofo dinamarquês do século XIX, Soren, ele disse: o conhecimento sobre a morte é o fato essencial que nos distingue dos outros animais. Só nós temos a consciência da morte, da dor que ela causa, e só nós questionamos o que é de nós após este dia, após a morte. Nós somos os únicos seres conscientes disso. Às vezes você olha um cachorro morrer, um gato morrer, ou animais sofrendo, e aí você, tem gente que é vegetariano porque considera que uma vaca tem alma, então não é permitido matá-la porque ela tem consciência da dor. Não, ela não tem consciência da dor, porque senão Deus seria um Deus injusto quando Ele criou esses animais e disse: coma de tudo. De tudo. Não tem consciência. Eles sentem o instinto, a presença de uma incomodação no seu corpo por não haver alma. Mas não é como nós. Nós somos distintos mesmo. Nós somos diferentes. Não tem como nós escaparmos deste conhecimento. Não tem, está inserido. Agora, Paulo também escreveu no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, dizendo assim: por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se vai, morra, se desfaça, o interior, a alma, contudo, se renova em dia e dia. Paulo falava aqui exatamente da existência, da imortalidade da alma dentro do ser humano. O seu corpo físico se vai, a morada externa se vai, mas aquilo que é eterno,
entre o corpo físico e a alma humana. Como certo técnico cirúrgico nos Estados Unidos que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial e também sendo cristão desde então, ele ficou várias vezes aos pés de muitos leitos de pessoas morrendo e dizia, quantas vezes ele pôde escrever e dizer, é o fim da vida, como muitos sabem. E muitas vezes nos parece vir muito cedo, dizia ele. Muitas pessoas morrendo, me expressaram desapontamento, a vida não preencheu suas expectativas, seus sonhos nunca se tornaram realidade, eles nunca cumpriram o que foram mandados a fazer, e agora chegou o fim. E sempre quando nós somos desafiados pela morte, ou vemos um corpo frio de um ente querido dentro de um caixão, um dispositivo alarmante dispara automaticamente dentro de nossas almas, nos levando aos maiores questionamentos da vida. Quantos de nós já tivemos 3 funerais aqui, quantos de nós nunca olhamos dentro de um caixão, aquele corpo frio, e não indagamos os questionamentos, para onde ele ou ela foi? Será que eu verei de novo? Será que então estão em paz? Será que eles estão em paz onde eles foram morar? Será que estão em um lugar seguro? Será mesmo que isso é o fim? Acabou aqui, não tem mais nada, vai descer a sepultura, e a sepultura é o fim, e acabou? Será? Mesmo que nós sabemos que este sentimento e pensamento estão inseridos no âmbito, no profundo das nossas almas, no âmbito da alma humana, mas nós sabemos que existem filosofias que não aceitam, que são contrárias a estes pensamentos, e nossa crença tem sido perturbada no mais profundo de suas raízes pela imensa expansão moderna da sabedoria humana, em que tentam negar a existência da eternidade. Todos os dias você às vezes assiste televisão, você é deparado com grandes filósofos da USP aqui no Brasil relatando a respeito da não existência de Deus, porque se Deus não existe, não há vida após a morte, tudo que passa é só essa vida aqui, tudo que existe é só isso aqui e acabou. Nós sabemos que uma dessas filosofias é o ateísmo. O que é o ateísmo, pastor? É a negação da existência de Deus. Nega a existência de todo espírito, de toda inteligência, nega a existência de princípios, fazendo assim o que necessariamente eles também negam que haja uma lei, que haja uma ordem e harmonia no universo em que nós vivemos, e na nossa existência o que é impossível conceder a qualquer criatura humana, porque todo ser humano ele requer algum progresso, ele requer alguma harmonia, ele requer alguma lei que o governe. E além do ateísmo, que nega a existência de Deus, fazendo assim eles se apegam àquilo que nós chamamos de niilismo. O que é o niilismo, pastor? É aquilo que Hitler acatou de Nietzsche, que foi um dos grandes filósofos da época ateu, agarrou o princípio de Nietzsche, que dizia que o ser humano não tem alma. É a filosofia que diz para nós que nós somos apenas meras matérias, que diz que nós não temos alma alguma. Nós também temos as formas panteístas e sociais que existem hoje, que para mim não somente são formas ilusórias em busca de pessoas que estão em busca de encontrar fé, de encontrar conforto nelas. O ser humano tem abraçado essas coisas, essas desilusões, que não pode mais nos iludir, depois de terem sido descobertas, não podem mais acarretar a nossa alma, não pode mais atrair as nossas vidas. E quando nós olhamos para essas religiões e filosofias pagãs, que são tipicamente animistas, são tipicamente panteístas,
Ele dizia que Deus, ele é o universo e tudo aquilo que existe no mundo. Deus está na árvore, Deus está na pedra, Deus está em tudo, e nós somos apenas átomos. Aí eu olhei para o carro dele, e eu falei assim: se você está dizendo que Deus está naquela árvore ali, inserida nela, e Deus faz parte da natureza, então você está me dizendo que o criador deste carro que você está nele, está inserido na lataria dele, está inserido no plástico do painel, está inserido no pano do banco, porque eu não creio que aquele que criou está inserido na matéria que ele criou. Eu creio que ele está por fora assistindo a evolução da matéria que ele criou, assistindo e cuidando e intervendo naquilo que ele criou. Então ele não está inserido naquilo que ele criou, ele está por fora assistindo, cuidando, guardando, administrando e nos ajudando a todo instante. Então este é o Deus que nós servimos. E eles creem, essas religiões, e a forma mais familiar do animismo assegura que espíritos ou deuses residem exatamente na natureza. Fazendo-se essas religiões e filosofias pagãs, nos levam ao mundo material, nos prendendo somente a este mundo material. Infelizmente, é isso que nos faz esquecer de que essa terra não é tudo que existe. Não é? Não, eles não deixam nem o espaço possível para a mente, muito menos para uma mente mortal que nós chamamos de alma. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós vemos pessoas morrerem. De uma vez na Coreia, naquele barco, 290 pessoas desapareceram. 9 já dados como mortos. Eu, pelo menos, a gente que passa a vida estudando, você senta no sofá, assiste aquela entrevista, aquela reportagem, tudo que vem à minha mente é: para onde foram? Onde estão agora? Por que não levaram a sério antes que a morte batesse a porta? Por que não pensaram mais neste dia? Por que não? E parece que nós cristãos, nós temos uma visão, nós temos um pensamento de que nós somos imbatíveis. Não, para mim a morte, a doença, a coisa ruim chega para qualquer outro, para mim não. Nós somos também acessíveis a essas coisas. Nós somos limitados, frágeis. Eu estive no hospital lá, eu vi quanta pessoa chegava doente quando eu fiquei ali, tanta pessoa quebrada de acidente. Eu falei com o motorista, eu falei: se o senhor parasse para pensar na morte mais vezes, o senhor daria mais valor para a sua vida. Ele foi tirado das ferragens de um ônibus. E eu disse para ele: quando o senhor sair daqui, me faça um favor, procure uma igreja, procure Deus para agradecer, porque Ele está te dando mais uma chance para você pensar mais na sua vida e na vida após esta vida. Ele olhou para mim com o olho lacrimejante e disse: pastor, assim que eu sair daqui, vou procurar uma igreja e vou agradecer a Deus. Nós temos que parar para pensar nisso. Como nas palavras do teólogo batista Robbie Cox, norte-americano, ele disse: o homem pagão vive em uma floresta encantada, arbustos e cavernas, rochas e riachos, estão vivos com espíritos, fadas e demônios. A natureza está impregnada com deuses do sol, deuses dos rios, deidades astrais. É isso que hoje o ser humano tem buscado, mas não querem assumir de que existe uma vida após a morte, no inferno ou no céu. Não tem como fugir disso. Pode inventar a religião que for, mas essa é a realidade que o próprio Cristo pregou. E dizem que: não, pastor, nós também queremos em Cristo. Se quer, porque não segue seus ensinamentos fundamentais. Mas nós sabemos que nos ensinamentos bíblicos,
A natureza é boa, mas ela não é Deus. É meramente uma criação. A Bíblia se posiciona firmemente contra qualquer deificação da natureza, como os hippies, os Nova Era, que a natureza tem vida, existem fadas, existem demônios, espíritos malignos, pensamentos primitivos. Eles deificam, fazem da criação Deus. Como estes pensamentos religiosos e filosóficos pagãos, nós temos muitos outros, como a reencarnação, que é um pensamento muito forte hoje no mundo. Mas o que vejo nisso tudo, irmãos, é o ser humano tentando inventar um meio de escapar dos padrões estabelecidos por Deus, quando Ele criou o homem com uma alma imortal lá no jardim, criada para viver eternamente, sendo esta vida após a morte física, sendo ela, como eu disse, no inferno ou no céu. Deus nos criou para algo além desta vida, algo eterno, porque a alma é eterna. Dependendo de nossas escolhas, é você que decide para onde você quer ir. Eu estou criando mensagens fortíssimas, que nós vamos falar sobre isso. Estou lançando um folheto agora para a gente fazer evangelismo, que diz lá, será que um Deus de amor lançaria alguém no inferno? Vou mandar ser feito agora, imprimir, para a gente sair fazendo evangelismo. Porque as pessoas inventam religiões querendo amortecer a dor, né? Trazer um alívio para a dor, só dela pensar assim, fulano nunca recebeu Jesus como Salvador, nunca viveu de acordo com os padrões de Deus, e hoje está queimando no inferno e vai queimar por toda a eternidade. A pessoa diz, não é possível que um Deus de amor permitiria isso ou lançaria alguém. Não, Deus não lança ninguém. A Bíblia é clara que Ele criou o céu e o inferno para o diabo e seus anjos. É o ser humano é quem escolhe ir para o inferno. Somos nós. Aí inventam todo tipo de religião para querer fugir, amenizar sua mente da consciência de que eles são devedores a Deus. São devedores. E depende de nossas escolhas de obedecer ou de obedecer, de aceitar ou não os princípios estabelecidos por Deus e cumpridos na cruz de Cristo. Como eu li atrás de um carro outro dia, reencarnação, a justiça de Deus. Dentro de mim veio na hora, que ilusão esta visão é, ilusória, errônea, comparado aos ensinamentos da Bíblia, principalmente aos ensinamentos de Cristo, porque se a reencarnação é a justiça de Deus, então a morte de Cristo foi em vão, porque a reencarnação diz para você que através dos seus méritos, que através dos seus feitos, sendo nesta vida ou numa suposta reencarnação, você pode conseguir alcançar alguma paz, alguma paz eterna ou alguma imortalidade de paz, se você fazer o melhor que você pode. Então desvaloriza, porque a Bíblia diz o quê? Que todos os méritos humanos são estercos perante Deus. Se não fosse a graça de Cristo no Calvário, não havia redenção, não havia salvação, não havia esperança. Foi somente o sangue de Cristo. Só Ele. Nada que eu e você possamos fazer vale alguma coisa. É inútil. Cristo foi, Cristo é a justiça de Deus para a salvação do ser humano. Cristo, preste atenção nisso, sendo por toda a eternidade o autor da criação. Mas como assim, pastor? Autor da Cristo, mas ele não nasceu há 2.000 anos atrás nesta vida? Como que Cristo pode ser o autor da salvação? Não, Cristo era existente. Por isso que quando João olha para ele diz, eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes, ele já existia nos anais da eternidade, ele estava lá com o Pai comungando, tendo comunhão com Deus. Então a Bíblia diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus falava, Pai, Filho, Espírito Santo em unidade, criando todas as coisas. Jesus já era existente, Jesus já era Deus, mas ele teve que vir, o Deus que perante séculos se
Deus que dizia: eu sei como ele vai se parecer, eu conheço a cor do olho dele, eu sei como eu fui pedido para formar um corpo para ele. Não vai ver beleza nenhuma, como muitos o desejam, de olhinho verdinho, cabelo comprido, a barbinha bem feita. Aí muitos olham e dizem: que lindo que Jesus era, se encantam, mas a Bíblia diz que beleza nenhuma havia nele para que ninguém o desejasse. Ele dizia: eu vou guiar ele da forma que a história escreveu. E de repente ele assume este corpo, decide pisar no espaço e tempo, se limitando à limitação do finito e se tornando visível ao homem. Ei, você sabe quantos anos o ser humano, desde a criação da caída do homem, ele veio criando deuses palpáveis? Porque você já notou uma coisa? Que ninguém quer aquilo que não pode ver. Ninguém aqui só acredita vendo. Aí por 4.000 anos Deus apareceu para eles em forma de fogo, em forma de coluna de fumaça, em forma de coluna de fogo à noite, em forma de uma nuvem que dava para eles alívio, numa sarça que não se queimava. Apareceu para eles em sinais como um vento, um trovão. Apareceu, a voz dele foi audível para alguns, mas de repente ele diz: poxa, isso não dá jeito para eles. Toda vez que eu me oculto novamente, eles levantam um Deus que é palpável, levantam deuses que eles possam ver, levantam deuses limitados, criam deuses em seu ser. Não, esse Deus seu não presta, nós não conseguimos ver. Aí, 4.000 anos de história, o homem sempre criando deuses palpáveis. Deus olha do céu e diz assim: eu vou também me limitar ao espaço deles, ao tempo deles, e vou me tornar palpável e visível na pessoa de Jesus Cristo, para que o ser humano possa conhecer minha natureza amorosa, possa me conhecer visivelmente, pode me tocar, e eles vão conhecer que a hora que eles tocar o Deus, que tem que se limitar a um pouquinho do seu poder apenas deste mundo, eles podem me tocar. E uma mulher enferma tirará a virtude de mim e será curada. Leprosos me tocarão e serão curados. Eu tocarei a boca dos mudos e eles serão curados. Tocarei os olhos dos cegos e serão curados. Chamarei a existência a vida que já tem saído de um corpo e ele voltará a viver. Eu tirei a natureza, a calma, e ela vai acalmar. Tirei também, eu andarei sobre o mar, para que eles possam ver que eu sou Deus, que sempre desejei me revelar a eles, mas nunca quero, porque até então eu estava invisível. Você não precisa mais adorar a Deus aí. Jesus veio mostrar para você quem Deus é. Chega em casa, joga fora aqueles deuses que você tem até hoje e chama Jesus para entrar na tua casa, porque ele veio. Ele veio mostrar para você quem Deus é. Ele olhava para os seus discípulos e dizia: vocês querem saber como o Pai é? Olha para mim. Vocês me viram, vocês viram o Pai. Assim que é Deus, olha eu aqui, ó. É assim. Sabe? Demonstrando a natureza amorosa de Deus ao mundo. É isso que Cristo veio fazer. Veio também desfazer da força que a morte tinha sobre o ser humano e sobre sua consciência, fazendo que, cegando sua consciência da realidade da existência imortal que reside dentro de seus corpos físicos, tomando ele mesmo, Jesus, sobre si as correntes da morte, mas rompendo com elas na ressurreição, para mostrar para mim, para você, para os seres humanos, para nós, que a morte não é o fim, mas sim um recomeço de uma vida de imortalidade após esta vida. Jesus foi a maior prova de que o túmulo não é o fim. Não é. As pessoas, se você assumisse mais este livro aqui como um livro histórico, não só um livro como muitos falam de mitologias, disso, daquilo outro, de fantasias espirituais, isso, se você abraçasse mais como um livro histórico, você vai ver que a história da Bíblia de Atos está inserida nos anais da história da humanidade. O livro de Atos é
história. E Paulo está lá, as 600 pessoas que viram Cristo andando por 40 dias com eles, comendo com eles, depois da ressurreição, e vendo ele subir ao céu, quando os anjos disseram: ó varões, o que vocês olham para cima? Esse mesmo Cristo que subiu, ele também há de descer, e vai estar convosco por toda a eternidade. Está nos anais da história. Ninguém pode negar. Paulo, um assassino, um homem filosófico, 14 anos aos pés do maior filósofo daquela época, Gamaliel. Um homem de uma religião muito saturada de tradições judaicas. Assassina, arrastava pessoas desta religião chamada o caminho, que ele é o caminho. Arrastava eles de suas casas, apedrejou um diácono por nome de Estevão. De repente, esse mesmo homem crucial, mau, cruel, estava na estrada de Damasco para buscar uma carta para voltar a Jerusalém e caçar o resto dos cristãos. De repente ele cai de um cavalo com um brilho de uma voz que diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? De repente ele diz: quem é o Senhor? E ele diz lá do céu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A prova da grande ressurreição de Cristo foi exatamente isso: a transformação radical de um perseguidor de Cristo para ser um seguidor de Cristo, que no final da sua vida ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vi o Cristo ressurreto e para mim vale a pena viver ele e morrer para ele. Isso o diabo tem tentado por século cegar a nossa mente. A morte não é o fim. Disse um professor, J.S. Haldane, da Universidade de Birmingham, ali nos Estados Unidos. Ele é uma autoridade eminente da ciência. Devotou um artigo inteiro em 1923 dizendo: a tese de que o mundo material, qual tem sido considerado um mundo de mecanismo cego, é na realidade um mundo espiritual visto muito parcialmente e imperfeitamente, e que o único mundo real é o mundo espiritual. Por que ele dizia isso? Porque se você parar para raciocinar, você vai ver que a nossa origem é fruto de um mundo espiritual, de um mundo infinito. Foi de lá que Deus estendeu as suas mãos, criando este mundo natural e físico. Nós somos origem de um ser infinito, um ser imaterial, um ser eterno. Foi das mãos dele que nós fomos criados. Você quer encontrar uma realidade para a sua vida? Se entregue à realidade espiritual da existência de um mundo espiritual onde habita um Deus espiritual. E ele criou eu e você, um ser diferente, que contém dentro de nós mesmo um espírito imaterial, um espírito imortal feito à imagem do seu Criador. E você encontra nas páginas da Bíblia, quando você vê lá Asaf, o salmista estava desanimado quando ele via o sofrimento do povo de Deus. E ele via a alegria, ele via que o povo ímpio prosperava enquanto o povo de Deus sofria. No Salmo 73, ele viu, mas de repente ele entra no templo, cai de joelho, começa a adorar a Deus, mas dentro da sua adoração ele começa a indagar a Deus o porquê muitas vezes do sofrimento do justo, e o ímpio está prosperando, o trabalho da mão do ímpio prospera. E ele ainda dizia, que é coisa de louco, né? Ele dizia ainda: Deus, nem doença vem sobre eles. De repente Asaf tem uma visão além do natural. De repente as palavras de Deus vêm à sua consciência, desce ao coração de Asaf, e Asaf começa a escrever. Deus começa a levar Asaf a uma perspectiva imortal, a uma perspectiva celeste, a uma perspectiva eterna.
De repente ele cai em si e ele começa a escrever nos pergaminhos as palavras de Deus ditadas a ele, para deixar para gerações futuras, dizendo o seguinte: quando o ímpio morre, é o fim de tudo que eles desfrutaram enquanto viviam. Aí ele continua: mas os crentes, não é crente de vir à igreja, quer dizer crentes de crer em Deus, aqueles que servem a Deus, os fiéis a Deus com suas vidas, serão saciados e estarão satisfeitos quando abrirem os seus olhos no céu. Aleluia. Lá no Velho Testamento já tinha um homem, vários, né? Isaías fala sobre a ressurreição. Deus já abriu a consciência dele a respeito de coisas eternas, enquanto ele lamentava das coisas deste mundo, coisas inúteis, fúteis, que um dia vai passar com essa terra. Deus mostra para ele: ei, Azar, não preocupa com as coisas deste mundo, continua me adorando, que o teu prazer será quando você abrir os olhos lá no céu, na eternidade que eu tenho preparada para vocês. O que temos que entender é que quando nós morremos, passamos por uma transmutação a um espaçoso campo espiritual. Nós passamos do lar terreno da alma humana, que é o corpo, nós morremos, isso se desfaz, volta para a terra, e abrindo nossas visões infinitas para uma vida eterna no mundo do além, sendo o céu ou o inferno, nós estamos indo para um mundo além deste mundo. Nós estamos indo. Eu acho engraçado que quando morreu o milionário depois de Steve Jobs, ali nos Estados Unidos, até o Brasil mostrou a reportagem dele quando ele estava sendo entrevistado no hospital, ali nos Estados Unidos. Quando entrevistaram ele, ele dizia assim: eu não creio em Deus, mas se ele existe, quando eu estiver morrendo, eu vou pedir perdão para ele. Quer dizer, pô, se você não crê, você nem está preocupado em pedir perdão para ninguém. Se a morte é o fim, por que você está preocupado em pedir perdão para alguém? O cara até, pode ser até teu, mas na hora da morte não tem ninguém que questiona. Será mesmo que aquilo tudo que eu vivi, pensei, imaginei é real? Será mesmo? Certo físico fez sua colocação a respeito da imortalidade, dizendo: se a alma não fosse imortal, a vida seria pouca coisa e a morte não seria nada. Você já pensou, você vivendo nesta vida, poxa, você vive fazendo bem, você tenta viver com integridade integramente, você vive sério, você serve aos, você, vamos dizer, acha que está servindo um Deus existente, você tenta viver o melhor que você pode. De repente a vida acabou, foi embora, apagou a mente, acabou. Você não acha que a vida é muito injusta? Sabe o que nos motiva todo dia, com a pouca força que temos a buscar Deus? É saber que essa vida não é tudo que existe. Você sabe que há algo dentro de você que te motiva todo dia a questionar isso. Ela não deixa você dormir se você tentar apagar da sua consciência isso. Alguém começa na tua família: meu Deus, você sabe que vai morrer. Pessoal, quando alguém chegado, um marido, uma esposa, aí às vezes acaba até mais e fala: será que vou ver de novo? O grande romancista francês do século XVIII, Alexandre Dumas, escreveu em um dos seus momentos de conflitos interiores, escreveu o seguinte: a minha alma existe ou não existe? Ele pergunta. Se ela existe, só pode ser eterna. Só pode ser eterna. É um recomeço. É um recomeço. Mas nesta noite a nossa preocupação é trazer de volta aos nossos corações a crença cristã na imortalidade. E esta foi posta nas Escrituras cristãs, sagradas, especialmente quando nós lemos o Novo Testamento, e mais definitivamente nós vemos elas inseridas nos ensinamentos do próprio Jesus. A mais clara e completa expressão da imortalidade está nos próprios ensinamentos de Cristo, como no capítulo 14,
versículo 1 ao 3 do Evangelho de João, quando ele disse para os seus seguidores, olha as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas. O que ele está dizendo aqui? Eternidade. Aí ele continua dizendo: se não fosse assim, eu teria dito, eu não estava aqui para enganar vocês. Não estou aqui para ser um louco, um mártir, para morrer por algo ilusório. Eu estou aqui para morrer, desci da eternidade, para morrer por vocês, para mostrar que a eternidade é real. Não é ilusório. Aí ele diz: e quando eu for, e vou se preparar um lugar, virei outra vez. Pastor, mas poxa, lá da época dos meus bisavós, Jesus está falando que está voltando e não volta. Eu sempre digo que a pergunta não é quando vai acontecer, é se você está pronto para quando ele vier. Essa é a pergunta que devemos fazer. Eu digo que todo dia tem pessoas encontrando com Deus, como pastor, a morte. Aquele dia Jesus veio para nós. Naquele dia, o nosso momento é hoje. É hoje, não é amanhã ou daqui 20 anos, quando o mundo, o sol se tornar em sangue, a lua se escurecer e haver trevas e a terça parte das águas se tornarem amargas e poluídas, começar bombas caírem nucleares, como a Bíblia descreve, o escritor de Malaquias descreve. Então a gente olha tudo isso aí e nós pensamos nessas coisas, né? Nossa, quando chegar esse dia vai ser terrível. Não, o teu dia pode ser hoje. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Eternidade. Essas memoráveis palavras nunca perderam seu som, seu charme após o lapso do século XIX, depois da era da escuridão intelectual. Veio o século XIX com os maiores iluminados, os iluminares, os homens de intelecto. Nós vemos toda a história aí passando no século XIX, mas nem isso conseguiu apagar da memória do ser humano a realidade ou os questionamentos se a vida após a morte terá um recomeço ou se é o fim. Depois entramos na era moderna do século XXI, isso também não apagou essas promessas, essas lembranças memoráveis, essas palavras lindas de esperança eterna que Jesus nos fez. E hoje nós estamos na era pós-moderna, no século XXI, e continuam as mesmas palavras servindo para mim e para você, para que nós tenhamos certeza de que não é o fim, mas sim um recomeço. Agora, infelizmente, para aqueles que não têm colocado a esperança de suas vidas nas mãos de Deus, entregue a eternidade das suas vidas nas mãos de Jesus, na morte eles não terão mais esperança. Todas as diversões que nós tivemos nesta vida se vão ali. Não há nada que lhes resta fazer, não há mais escape, não há mais saída. É onde o verme, a consciência no grego, não morre, é onde vai ficar ali. Você teve uma chance, você teve lá, você ouviu as minhas palavras, as minhas promessas de vida eterna, você não aceitou por causa de diversões inúteis, por causa de coisas fúteis, por causa de tantas coisas bestas, você não quis, você não vai poder contemplar como nós contemplaremos lá na glória, anjos voando de um lado para o outro, Jesus sendo o sol da justiça daquele lugar, o trono dele sendo rodeado de querubins dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você não terá o amor, você não terá a alegria, você não terá o gozo de poder estar em vida eterna, caminhando naquelas ruas de ouro, poder
podendo entrar na presença de Deus livremente, caminhando com Jesus e dizendo: como foi bom, meu mestre, estar, lutar e viver para ti. Você não vai poder ouvir o sussurro da voz de Deus, dizendo como você ainda ouve hoje: vem para mim, eu te amo, muda a sua vida. Você vai ouvir sim o sussurro da sua consciência, dizendo para você: Ele te amou e entregou a vida por você e você não quis. Mas a morte tem um lado brilhante para nós, que temos depositado a nossa confiança em Jesus Cristo. A morte pode ser sim, irmãos, um fim para nós também, de algumas coisas que nós temos curtido aqui nesta vida. Não é mesmo? Mas é o começo de uma vida que será bem melhor na eternidade. Bem melhor. Do profeta Isaías. E depois Paulo repete dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não é maravilhoso esses louvores que é cantado aqui? É lindo. Na hora que eu subo aqui, peço a irmã Kézia para repetir um hino e começo a chorar, pensando na beleza de Deus. Estou no meu quarto ouvindo hinos, estudando, me derramo na presença de Deus, mas eu imagino lá toda aquela perfeição, por toda a eternidade. Você está ao lado dele. Um lugar maravilhoso onde você verá os seus entes queridos que serviram a Deus. Você verá pessoas que você pode evangelizar, pondo a mão nos seus ombros e dizendo: obrigado. Obrigado por ter falado do amor de Deus comigo, para mim. Por isso eu estou aqui. Obrigado. Obrigado. Será bem melhor, irmãos. Paulo expressa essa convicção, essa esperança em seu desejo de partir e estar com Cristo. Porque ele sabia que seria bem melhor. Paulo diz assim em Filipenses 1:23: mas de ambos os lados estou em aperto. Estava chegando o dia da sua morte, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Por que pessoas são tão apegadas a este mundo? Eu não entendo. Não entendo. O dia que Deus disse para mim: me entrega a tua empresa, eu quero que você viva o tempo integral para a minha obra. Não pensei duas vezes. É claro que no processo você começa a indagar e questionar, mas eu não era preso a nada disso. Tudo que eu disse para ele é: se o Senhor me prometer que o Senhor me dá alma, eu entrego todo o a minha empresa ao Senhor. Nós somos tão presos, tão ansiosos. Ai, eu não tenho um carro, Deus é injusto. Ai, eu não tenho uma casa própria, Deus é injusto. Ai, eu não tenho. Gente, Deus na terra disse assim: poxa vida, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Para de reclamar, pense mais no céu, que essas coisas vão passar, as preocupações vão passar, as ansiedades vão passar, porque há um lugar muito lindo nos esperando. Quando o cristão morre, ele apenas começa a viver. Você tem que entender isso. Você vai começar uma nova vida, um novo processo. A ressurreição de Cristo foi que nos proporcionou essa esperança. É por isso que nós celebramos a vida neste dia, o dia de Páscoa, o dia do Pessova, o dia da passagem de uma vida de trevas, que Pessova no inglês quer dizer passagem, né? Aquela primeira Páscoa que houve no Egito, saindo do mundo de escravidão para um mundo de liberdade em Cristo Jesus. Este é o significado da Páscoa, é que você um dia foi livre das correntes da escuridão, das trevas, do pecado, para viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Coelhinho é bom, chocolate é bom, avinha de ovo é bom, tudo isso é bom, é uma maravilha, mas a ressurreição de Cristo é bem melhor. O túmulo vazio é bem melhor. A realidade de uma vida após essa vida é bem melhor. Porque, como disse os anjos a Maria, aos discípulos, ao chegar ao túmulo de Jesus, em Mateus 28:6, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde
O lugar do Senhor está vazio. Eu digo para você, o lugar está vazio. O túmulo não pode segurar. Jesus ressuscitou. Por isso nós podemos crer, como diz aquele hino. Posso crer no amo, porque ele vive. Eu sou bom para cantar. Posso crer no amo, porque ele vive. O que não é? Mas você sabe o quê? Mas eu sei que a minha vida, será que ela está nas mãos? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé.